tradicional. Eu sou a Rita e todas as semanas vou trazer alguns amigos e conhecidos e demystificarmos em conjunto algumas profissões. Antes de vos apresentar os convidados de hoje, vamos aqui a algumas perguntas rápidas. Qual é que é o teu job title? Neste momento sou líder de equipa, mas iniciei como consultora imobiliária. Líder de equipa. Quantas casas já vendeste? Ui, diria mais de 60 casas. A nível pessoal, mais do que 200. A nível de equipa, já vamos nas milhares. Quem é que dá mais dores de cabeça? Os compradores ou os vendedores? Os compradores. Os arrendatários. Sabes o que é que eu faço? Sim. 80% sim. Numa palavra, trabalhar em imobiliário é? Compensador. Desafiante. No episódio de hoje temos a Margarida e o João. Na sala temos o sonho e a ação, a sensibilidade e a razão. Duas experiências de vida bastante distintas e com anos de carreira no setor também diferentes. Mas o amor pelo match casa-cliente e pelo dinheiro estão lá. Juntos na vida e também no trabalho, a Margarida e o João foram de consultores imobiliários para team leaders de uma equipa de mais de 20 consultores. Têm vários escritórios e ganharam há cerca de uns dias o prémio de equipa número 1 pelo segundo ano consecutivo. Durante o episódio de hoje vamos desmistificar o trabalho de um consultor imobiliário. E como este podcast é muito informal, vamos ter que dividir aqui as perguntas, porque eu só tenho 2 microfones como um bom pouco profissional. E portanto, bem-vindos, meus queridos amigos. Obrigado. Hoje vou-vos pedir para vestir a camisola de consultor imobiliário, ok? E depois, lá mais para o fundo, podem vestir a de team leader e de empreendedores, mas hoje para desmistificar-vos um bocadinho o que é este, que eu acho que é a pergunta mais fácil, que é, eu fui a vossa cliente mais fácil ou não? Vou deixar a tua amiga responder. Então, posso dizer que pensava que ia ser muito mais difícil, porque já há bastante tempo me dizias, eu sei bem o que quero, mas depois de repente parecia que não havia, porque era tudo um sonho, era uma mistura de coisas que pareciam às vezes um bocadinho difíceis. E na realidade não foi nada disso, porque tu e o Rui são pessoas bastante práticas e decididas e realmente quando encontraram aquilo que preenchia a maior parte dos requisitos, avançaram. E às vezes isso é o mais difícil num cliente, estão sempre à espera de ver as novas casas que entram e de saber se é mesmo aquela, e vocês não, tu visualizaste, como tu disseste muitas vezes, e sabias exatamente o que querias e portanto acho que foste das clientes compradoras... Só dizer que isso não é fácil. Mais fáceis. Mas é a realidade, é a realidade. Tu sabias exatamente o que querias e isso acho que é meio caminho andado. E depois vocês são pessoas altamente decididas e focadas e foi fácil. Posso dizer que foi fácil, portanto. Olha, e antes de entrarmos aqui no mundo, podes ficar com o microfone, conta-me como é que foi vender a tua primeira casa de todas. Uau! Olha, na verdade, eu quando comecei, eu não sei qual foi a minha primeira casa, porque eu tive a sorte, ou o trabalho, de vender 3 casas nas primeiras 3 semanas. Portanto, não foi a escritura, mas criei 3 processos e, portanto, não te consigo dizer qual foi a primeira. Mas sei que, e estou-me a lembrar, olha, foi uma casa, já sei, foi uma casa que fica à frente de onde agora se fez a Jornada Mundial da Juventude. Portanto, a pessoa tem uma vista incrível. Teve uma vista incrível este ano, passado 3 anos. E foi um processo, sabes que foi a primeira casa que eu vendi e foi a primeira casa que eu vendi. Porquê? Porque eu também nunca tinha vendido uma casa minha. Há muitos consultores que já venderam a própria casa com outro consultor, eu nem isso tinha feito. Portanto, foi um processo altamente desafiante, mas foi muito bom e ter acontecido rápido. Eu entrei e rapidamente vendi a minha primeira casa, foi muito bom porque dá-te uma confiança para o restante caminho. Portanto, foi muito, muito bom. Foi desafiante porque o cliente também era desafiante, era economista, portanto falava muito do mercado e eu na altura ainda não percebia muito disso, exatamente, e tornou-se mais desafiante por isso, era um cliente que até trabalhava na banca. E pronto, e foi uma casa de bom valor, portanto juntou-se o útil ao agradável. A primeira casa foi desafiante, mas a recompensa foi grande. E tu, João?
Olha, a minha primeira casa, eu por acaso no caminho para cá, estava a tentar me lembrar-me, porque podia ser uma possibilidade essa pergunta, e lembro-me que foi, passado 4 meses de eu iniciar a carreira, ou seja, ao contrário da Margarida, processo completamente diferente, processo muito longo, ou seja, eu dava muito de mim, mas as coisas não aconteciam, não sei porquê, mas entretanto aparecem uns compradores que ele até é responsável das compras do continente, muito exigente, e o que me fez conseguir vender essa casa foi a minha disponibilidade. Mas o mais importante disto foi, no final do vender a casa, o cliente liga-me e enumera-me ali 3 pontos a dizer-me, olha, boa, encontraste a casa, mas há aqui 3 pontos que tu, enquanto profissional, se queres ser alguém, deves ter em conta. E aqueles 3 pontos, na altura, o primeiro impacto que teve sobre mim, pá, foi duro, porque, ou seja, eram 4 meses sem vender e depois, entretanto, vender a primeira casa, eu lembro-me que eu estava a fazer prospecção na Praia del Rei e de repente o meu telefone toca, estava por acaso na parte montanhosa, paro o carro e recebi aquela notícia, pá, fiquei super efusivo, mas depois recebo este telefonema do cliente e o primeiro impacto foi, epá, tu não me fazes mais sofrer, não é? Porque não basta já estes 4 meses, quanto mais agora também tu estás-me a dizer que no atual o que eu aportava de valor ao cliente não era necessário. Não era necessário ou não chegava. Mas isso foi fundamental, porque permitiu-me ali uma reflexão grande e perceber o que é que o cliente procura. Okay? E eu acho que é isso, ou seja, um consultor imobiliário, como em qualquer coisa na vida, deve ter uma capacidade de autorreflexão e de aprendizagem. E muitas vezes é mesmo os próprios clientes que nos ensinam. E esse cliente, que é o Mohamed e a Marta, e que eu lhes agradeço mesmo porque foram especiais, não só pela primeira transação, mas por este ponto. Mas foi. Sim, porque o mais fácil era ter eles, porque eu não tinha a casa. Eu só estava a representar como comprador e percebe-se que havia ali um acreditar em mim. Porque facilmente, se ele tinha percebido que eu não tinha as competências que ele precisava, um consultor imobiliário, ele podia passar para outro, para ver a mesma casa. E foi esse acreditar, como estás a dizer, que em primeiro impacto eu não o senti assim. Sim, óbvio, fico um bocado triste. É crítica, exatamente. Mas foi mesmo isso. Eles também acreditaram em mim. Ok, então passando aqui à Margarida, como vos disse, são 2 experiências totalmente diferentes. Não vamos ter aqui muito tempo para ir deep dive no passado de cada um deles, mas temos uma pessoa que tirou uma licenciatura totalmente diferente daquilo que faz atualmente e depois decidiu mudar de carreira. Outra pessoa que não tirou um curso superior e é um dos principais players do mundo imobiliário em Portugal e, portanto, isto é claramente uma carreira em que não é necessário tirar um curso, obviamente depois pode-se tirar vários cursos de social skills ou de vender e por aí adiante, mas que não é necessário um curso profissional, mas sim uma boa formação, no caso estes meus 2 queridos amigos também a dão, e o objetivo é tu ires melhorando dia a dia. Mas, portanto, hoje vamos focar um bocadinho na pessoa que mudou drasticamente aqui o seu percurso para ir mais a fundo. Margarida, tiraste a tua licenciatura em Ciências da Comunicação, na Nova. Explica-me um bocadinho esta decisão, ou seja, no teu liceu estavas a acabar, porquê Ciências da Comunicação? Olha, eu quis ser do contra, quis ser o patinho feio da família, como eu dizia muito, porque é uma família de engenheiros e matemáticos apenas. E eu queria ir para a comunicação, eu tinha o sonho de ser jornalista. Rapidamente inverti esse sonho após um estágio na Rádio Renascença, posso dizer. Não foi por esse motivo, mas quis ir perceber, quis fazer estágios e perceber ao longo do curso se ia mais para a área de jornalismo ou para a área de marketing, e rapidamente percebi que afinal a parte de marketing conquistava-me mais do que propriamente a parte do jornalismo em si. Achei que era uma profissão muito sozinha, eu gosto do relacionamento com pessoas cara a cara, etc. E portanto o tipo de jornalismo radiofónico não me levava para essa zona. E então acabei por terminar o curso, a trabalhar na área de comunicação, numa escola, nomeadamente dei aulas de técnicas de marketing, na Escola Profissional Gustavo Eiffel, e também no gabinete de comunicação da escola, e depois fui tirar um mestrado em gestão no ISEG, portanto também sou iseguiana, com muito orgulho,
e foi uma vertente que me complementou muito também para o que eu sou hoje em dia. Mas porquê que tomaste a decisão de tirar o mestrado? Porque achei que para aquilo que eu queria, olha, eu posso dizer que aquilo que eu queria, que era perceber do mundo empresarial, eu não tinha. Ok? Eu senti que o meu curso foi algo muito teórico, algo muito centrado realmente na comunicação. Eu precisava de uma parte mais abrangente. E realmente este mestrado levou-me a áreas como o empreendedorismo, como a área da análise financeira e marketing mais profundo, que eu não tinha. E, portanto, foi um mestrado que me ajudou muito, não a nível teórico, mas a nível prático, no que depois se sucedeu, ok? No resto do meu percurso. Depois enveredei pela área da banca, estive num projeto na Caixa Geral de Depósitos, contacto com o público, percebi que era por aí o caminho, portanto a orientação comercial já estava aqui a ser um bocadinho iniciada, e depois estive no Santander Tota, no primeiro programa Top Training, que era um programa para futuros líderes no banco, em que só entrei, e foi-me dito, porque tinha este mestrado. Portanto, ou seja, só entrei porque, para além da comunicação, tinha uma vertente também de gestão. Me deixou contente porque justificou o investimento, exatamente. Acabei por terminar a tese com um tema também sobre o Santander, portanto, sobre o mentoring no Santander, qual entrevistei líderes, inclusivamente o ex-presidente, que depois acabou por falecer, no Santander, portanto foi uma experiência brutal. Acabei a tese e de mestrado, e quando saí do Santander, conheci-te, portanto conheci-te na empresa, na Noesis, neste caso, onde abracei a posição de recursos humanos, na área de comunicação e na área de formação, que também lá está, também teve muito contacto com áreas e era uma coisa que eu adorava, portanto a parte de jornalismo, da parte de estar um bocadinho mais isolada, etc., passei para a parte que eu gostava, que era do contacto com diferentes áreas, com pessoas diariamente. Ou seja, a comunicação sempre esteve lá. Sim. Foste alterando, digamos assim, a forma. A comunicação e o arranjar soluções, porque, por exemplo, na Noesis, uma das coisas que fazia era perceber qual eram as necessidades de formação de cada área e depois de os ouvir, dar soluções a esse nível. E, portanto, acho que sim, acho que este percurso levou-me a perceber que estava orientada para pessoas, sem dúvida, que queria estar a contactar com elas, não queria fazer um trabalho apenas de back-office, e acho que foi muito por aí. Depois elas crescerem. Exatamente. Tiveste mais ou menos 5 anos, assim, pelas minhas contas por alto, em empresa, digamos assim, e depois tomaste a decisão de experimentar aqui uma nova carreira. Sim. Como é que está a ser? Eu tinha a ideia de ser consultor imobiliário, isto é um bocadinho chocante. Antes de entrar para consultor imobiliário, tinha a ideia que era para pessoas que ou estavam desempregadas ou não conseguiam mais nada, e há muita gente com esta ideia. Certo. Inclusive na minha família, ficaram chocados quando eu tomei esta posição. No entanto, isto foi um bocadinho um início giro, porque eu entrei numa loja da Remax para saber quanto é que custava a casa do meu pai, na altura. E deparei-me com uma realidade completamente diferente do que eu achava. A pessoa que lá estava, que foi a pessoa que no fundo depois me recrutou, tinha trabalhado tinha vindo da área financeira da FNAC. Eu fiquei admirada porque achei... Mas eu achei, não era uma desempregada, foi uma opção que ela tomou porque na realidade os filhos chamavam mãe quase a empregada e não ela, queria passar mais tempo com os filhos. Aquilo bateu ali na minha cabeça, mexeu comigo, e pronto, acabei por iniciar o percurso na Remax, e também muito porque estava cansada. Eu sou uma pessoa exigente comigo própria, estava cansada das exigências da parte de cima, portanto até aqui tinha trabalhado com chefias, e a Remax tem um tipo de liderança diferente em que tu és o teu próprio chefe, no fundo. Sim, queria um bocadinho de liberdade. Foi por aí o início, eu quero liberdade, eu quero dinheiro. Onde é que eu posso encontrar liberdade
e dinheiro. E quando eu digo liberdade, não é não fazer nada. É a liberdade de escolher que eu própria quero fazer e daquela forma. É flexibilidade de trabalho, porque tu só ganhas se trabalhares. Exatamente. E portanto é decidir, vou de férias ou não vou de férias. Exatamente. Quero trabalhar às 9 da noite ou prefiro ser uma pessoa de manhãs e quero começar às 8 da manhã. E não te tem desiludido este trabalhar por conta própria, que entretanto já evoluiu muito e já falamos disso, mas como é que está a ser? Não, nada. Eu já não conseguiria voltar atrás. Mas mesmo, não conseguia voltar atrás. Ser consultor imobiliário, portanto, nós depois podemos passar aqui também ao João para complementar, mas quais é que são as tarefas diárias de um consultor imobiliário? E é muito diferente, eu sei que todos os dias são diferentes, tanto que tu podes decidir começar a trabalhar só à tarde ou de manhã, como acabaste de dizer, ou à noite, porque na verdade quando todos vocês vão ver casas depois do trabalho, não é? É verdade. E portanto, explica um bocadinho, por exemplo, o que é um dia-a-dia, a visitar clientes, ou casa, ou cliente, e depois complementar com trabalho de escritório, porque também existe muito. Em termos de tarefas práticas, é diferente um consultor que está a começar de um consultor que já tem processos em andamento. O consultor que está a começar, no fundo, dedica-se muito a fazer pesquisas para compradores que estejam no mercado, ok? Reuniões com os mesmos. E isso passa por quê? Bater às portas, pôr cenas no correio? Depende, hoje em dia... angariar, ou seja, estava a focar-me mais numa ótica de comprador, ou seja, ok. Tu, Rita, queres comprar uma casa e eu passo alguma parte do meu dia também a fazer pesquisas na internet para encontrar aquilo, a ligar a colegas a saber a que horas é que podemos visitar, etc. E a fazer esse trabalho. Parte da angariação é um processo mesmo, e o João aí vai falar um bocadinho mais da experiência dele. Porquê? Porque a experiência foi muito baseada na minha rede de contactos, ou seja, para nós ir a um aniversário de um amigo é estar a trabalhar também, ok? Ir a um batizado, ir a um casamento. Não vou lá pôr cartões na mesa, mas a casa é um tema transversal a todos. E se eu relembrar as pessoas que estou nesta área e etc., isso é estar a fazer prospecção e angariação, ok? Portanto, tanto isso, como o que tu dizes e fiz, de bater portas, saber quem é que mora e quem é que está do outro lado, se tem a necessidade de vender casa, há quanto tempo é que comprou, conhecer quem está do outro lado para conseguir realmente verificar se há alguma oportunidade. Prédios que estão devolutos há muito tempo, tentar encontrar os proprietários para perceber se há essa necessidade, também é uma das tarefas. Depois, em nível de angariação e compradores. A nível de parte burocrática, se tivermos processos em andamento, é muito complicado. Porquê? Porque parece que estamos em duas frentes muito diferentes. Tanto estamos na rua como temos que ir ao escritório realmente a ver o que é que está em falta naquele processo. Depois somos intermediários para tudo e estamos muito dependentes das entidades. Ou seja, estamos muito dependentes dos timings do banco, dos documentos que eles vão pedindo às vezes aos bochechos, aos bocadinhos. Estamos dependentes da aprovação financeira dos clientes e, portanto, temos que andar um bocadinho, ou seja, não é óbvio que amanhã eu tenha essa resposta, portanto, não é óbvio que eu vou para a escritório àquela hora resolver aquele assunto ali, ok, isto é muito dinâmico. Portanto, eu num dia posso estar a tratar de 5 processos e estar numa reunião e de repente ter que, despachar a reunião um bocadinho mais rápido para ir resolver um assunto para a escritura da manhã, ok? Seja a que horas for. Seja a que horas for, e aconteceu-nos já muitas vezes, horas de jantar, estarmos a fechar negócios na casa dos clientes, ok? Eles a jantar e nós estarmos a fechar um negócio na casa deles. Também prospecção digital. Eu, Margarida e João, quando começámos a trabalhar juntos, fazíamos mais do que prospecção direta, porta a porta, apostámos muito no digital, portanto anúncios práticos, fazíamos muitas sessões de foto porque percebemos que a imagem também é bastante importante, conseguimos chegar a muitas famílias dessa forma. A divulgação de imóveis, marketplace, nas várias plataformas também é importante. O nosso marketing, também fazíamos muito marketing a nível de vendidos, de reservados, de casas à venda. Uma das principais características
deste dueto e da equipa, né, que são muitas pessoas, é a própria disponibilidade. E perceberam isso, e perceberam que é isso que também faz a diferença, não só, existe aqui uma data de características, mas é claramente o que faz a diferença, porque nós, indivíduos, queremos comprar ou vender casas, também temos o nosso trabalho, e portanto não estamos disponíveis na altura em que é um trabalho normal, e estamos no nosso trabalho, para depois poder comprar a casa. E portanto esta disponibilidade é necessária, e obviamente depois também tem aspectos negativos na vida pessoal. Mas já, vamos lá. João, queres complementar alguma coisa que a Margarida disse? Vamos dividir aqui em 2 pontos, que é o consultor que está a iniciar e o consultor que já está em 2, 3 anos. Há uma coisa que é igual para ambos, que é a tarefa mais importante, que é a procura constante de novos clientes. Ou seja proprietários, seja compradores, o nosso negócio vive de leads. E agora, como é que se faz isto, não é? Uma das tarefas essenciais na procura de novos clientes tem a ver com prospecção, como a Margarida disse, telefónica, na rua, no bate-porta, no folheto, ou seja... O bate-porta resulta? Tudo resulta, ok? Mas o engraçado e o curioso nesta profissão é que não há só uma forma que resulte para todos. Isto depois, ou seja, nesta profissão há 1000 coisas que nós podemos fazer. E na prospecção existe. Mas depois encontrar nessas 1000 coisas quais é que são as 3 que no teu perfil te alavanca mais. Porque cada pessoa tem uns certos talentos específicos e colmatar esses talentos com uma certa tarefa, o cliente sente isso. E o que é que faz? Aumenta a eficácia da prática do consultor. Mas, ou seja, prospecção de novos clientes é mais de 50% de sempre. Isto é igual para ambos. Depois, o consultor que está a iniciar, uma das tarefas que nós recomendamos é estar muito atento aos seus colegas que têm resultados. Ou seja, porque as curvas de aprendizagem, elas existem. A ideia é como é que nós podemos encurtar. E a ideia mais rápida é modelagem de comportamento, ou seja, o consultor que esteja a iniciar deve estar atento a quem já tem resultados e perceber quais é que são os hábitos e tarefas que esse consultor faz, okay? E com o tempo vai modelar. É aprender o que é que são documentos, aprender como é que se trabalha os organismos públicos, aprender a ter as pessoas de perto com o consultor, nomeadamente pessoas dos cartórios, pessoas das câmaras, porque as coisas funcionam assim, ou seja, isto é um negócio de pessoas, não é só do cliente, mas também quem trata das documentações são pessoas. E o consultor precisa da ajuda de todos eles. Bom, agora, falando mais com o que nós gostamos, a pessoa que já ali está a partir de 2, 3 anos. Ou seja, tem que ser uma pessoa que se organiza muito bem e tira tempos da agenda. Porquê? Porque a partir de 2, 3 anos, tu já começas uma semana onde tu já tens um conjunto de intervalos na tua agenda fechados para visitas. Porque tu já sabes que o negócio está sempre a rolar, ok? Visitas tanto com compradores como também reuniões com pessoas que estejam com interesse em vender a casa, ok? Tudo o que sai fora daí, há normalmente 2, 3 tarefas diárias que tem que fazer, que é organizar documentação para aquele processo da pessoa que quer vender, organizar documentação para aquela pessoa que está a comprar e tem que se preparar a escritura, e tudo o resto, assim, nós podemos dizer 1000 coisas, mas é fazer novos contactos. Documentação, pessoal. Tanta documentação, é ridículo. É ridículo. Sim. No vosso caso até estava bastante organizada, mas agora imaginei uma coisa de herdeiros, um processo de herdeiros e de heranças. Olha, tu uma vez tiveste imensas pessoas a assinar, quantos é que eram? 16. 16 pessoas numa escritura, entra um, entra outro, a assinarem todos porque era em confinamento, foi um processo. Só que é assim, o consultor imobiliário, quando percebe que a única função dele é ajudar os prospectos que já tem e captar novos, esta é a base do trabalho de 80% do consultor imobiliário, aí ele passa para tarefas de alta rentabilidade. E o engraçado é que isto é mais simples do que parece. O problema é que o consultor imobiliário tem normalmente a tendência de complicar, porque agora já vendi umas casas, quero agora ser conhecido na internet, quero agora fazer tudo. Só que depois tudo isso são tarefas de baixa rentabilidade, ou seja, é ter clareza do que é a nossa função, do que é o nosso trabalho. E a partir daí as tarefas são simples, mais de 50% é constante procura de novos clientes. Mas também não podemos vender todos os não, depois como é que vendem, não é? Mas se algum consultor imobiliário com experiência nos estiver a ouvir, temos todo o gosto em falar com ele.
Claro que sim, estão sempre a crescer. Sempre a criar oportunidades. E na vertente não só de amiga, mas de cliente principalmente, olhem, o meu processo para mim foi tão tranquilo. Não tenho mesmo nada, aquelas histórias horríveis que as pessoas têm, porque deixei tudo na mão. Mas vocês são clientes diferenciados. Como a Margarida disse, vocês são clientes informados, vocês são clientes organizados, não é o normal. Não precisas dar graxa, eu posso ser não bom aqui. Ela mete o teu melhor lado. Olha, e como é que aprenderam isso tudo? Sei que são experiências diferentes, portanto, resumindo aqui, tu, como é que foi isto? Agora eu não quero errar, mas acho que antes de ires para o mundo das casas estavas a vender carros. Yeah. Portanto, é a venda na mesma, mas é totalmente diferente, Sim. acho eu. E como é que aprendeste isto tudo? Não só tudo o que tem a ver com casa, porque assim cheio de saber tudo. O nome do chão, a parede, se é de não sei o quê, nem eu sei. Eu ouvi as perguntas, mas nem eu sei. Mas para além disso tudo é marketing digital, componente legal, tem que saber imensa coisa, obviamente. Tem apoio de equipas legais, mas tem que saber imensa coisa. Como é que vocês aprendem isto tudo? Como eu não fui para a universidade, eu acabei por, a minha aprendizagem ainda hoje é olhar para quem já está a fazer alguma coisa e já faz muito bem. Eu sou muito curioso nisso. Então, eu parto do princípio que nós temos duas orelhas, uma boca, então vou ouvir mais do que falar, vou observar muito, e isso tem mostrado na vida que curta brutalmente a reta de aprendizagem. Na altura, eu entrei numa agência imobiliária com um consultor com 15 anos de experiência, resultados ainda hoje inacreditáveis, e na altura eu olhava e dizia assim, como é que é possível este gajo vender tanta casa, não é? E o que eu fiz, para além de formações da marca, que foram muito importantes, mas mesmo importante foi ser sombra dele. Ser sombra dele, exatamente. E isso também se conquista, ou seja, porque uma pessoa com 15 anos que já vende muitas casas não quer investir o seu tempo em alguém um cromo que entrou, não é? Que a nível de rentabilidade de tempo, para ele não faz sentido. Então, mas há uma forma de nós conquistarmos essas pessoas. E na altura eu disse, olha, eu dou-te os meus compradores e dou-te 50% dos negócios que nós fechamos com ele. Eu só quero uma coisa, tu faças todas as visitas comigo. E aí começou. Ou seja, depois eu conquistei-o assim, porque ele percebia também o reverso financeiro. E então eu passei a estar nas visitas calado e só a olhar e a perceber o que é que ele fazia e a forma como ele fazia. E a partir daí, as coisas melhoraram bastante. Mas, ou seja, sim, há uma parte fundamental de formação das marcas e hoje em dia, felizmente, é transversal a todas. A nossa, claro que é diferenciada, mas porque é muito prática, mas no seu todo todas as marcas oferecem. Mas depois, a maioria das pessoas que está a dar aquela formação nunca foi assim um consultor imobiliário de sucesso. E é aqui que faz a diferença entre tu tornaste um consultor normal ou tornaste um campeão em vendas, é tu ires aprender mesmo com quem já é um campeão em vendas. Olha, ainda estou a aprender, porque muda sempre tudo muito, na verdade. Olha, mudou agora a lei dos arrendamentos, portanto temos que estar em constante aprendizagem e, no fundo, o consultor imobiliário o que descreve é mesmo a adaptação, porque lá está, somos várias coisas numa só. Lá está, não mostramos só casas, não somos só mostradores de casas, não somos só pessoas que estavam desempregadas. Portanto, eu hoje dou muito valor a quem enveredou por esta profissão, porque é preciso coragem. Não esquecer uma amiga, que é hoje amiga de casa, que era consultora imobiliária, isto para pegar no que o João disse, que era consultora imobiliária, que tem 3 filhos e que já era uma consultora imobiliária top, tinha entrado há muito pouco tempo, me ajudou a fechar o meu primeiro negócio, por exemplo. Portanto, pedir ajuda também a colegas. Mas sem dúvida o que eu sinto é que eu não tinha filhos, eu não tinha namorado na altura, eu não tinha entraves ao trabalho, portanto eu chegava a casa e, se fosse preciso, tinha um cliente que só me respondia lá para as 2 ou 3 da manhã a responder a coisas de pesquisas que eu tinha feito de casas, e eu, se fosse preciso, abria o computador a essa hora. Portanto, fruto de muito trabalho. Isso com uma filha de meses. É verdade, eu não largo, é impossível largar o telefone, mas é verdade. Eu acho que foi isso que me levou a ter processos rápidos e
e o ter processos rápidos leva a uma aprendizagem mais rápida, que tens que resolver. Olha, o que é que traz mais retorno? Tu apostares em investidores ou cliente final? Eu trabalhei mais com clientes finais. Porquê? Porque o cliente investidor gosta de se relacionar com muitos consultores imobiliários e é normal. Porquê? Porque as oportunidades não surgem só no mercado, não tem só aquele consultor imobiliário, há vários consultores com produtos e tudo mais. Portanto, eu sinto que os investidores gostam e devem se relacionar, também na vertente de investidor agora falo, com vários consultores imobiliários. Está aí o segredo de arranjar bons produtos e bom negócio. Portanto, o meu trabalho foi mais com cliente final. Qual é que é o principal erro de quem procura uma casa? Não saber o que quero, mas não é erro, porque essa é a grande função do consultor imobiliário. É ajudar o cliente com que ele próprio entenda o que é que precisa e o que é que quer. E que depois ajuda na viabilidade disto. Porque muitas vezes o que nós queremos não é possível. A parte mais importante do consultor imobiliário é entender que tem uma pessoa à sua frente. E infelizmente não existe um curso superior disto, que é tu compreenderes a mente humana. E há princípios transversais a todos nós. Quando tu entendes a mente humana, a primeira coisa que tu passas a fazer perguntas. Porquê? Porque só na pergunta é que tu vais compreender o que é que a pessoa quer. E essa é a função do consultor imobiliário. É parar e entender o que é que o cliente quer. E a partir daí aumentar-lhe o espectro das possibilidades e depois começar a afunilar a viabilidade. E isto é um processo quase de coaching, ok? Porque os clientes têm expectativas de tudo isto e sentem esta confiança, sentem esta segurança quando o processo é feito assim. E normalmente resulta em processos mais rápidos, onde o cliente sabe para o que é que vai. Um exemplo claro desta ação: não vale a pena ir-se ver casas se o cliente só pode comprar até 200 mil euros, por exemplo. Não vale a pena estar-se a ver 300 mil euros. As pessoas, alguma vez vos aconteceu chegarem à escritura e só nesse dia perceberem, calma aí, que afinal não era só a entrada. Ainda tem que dar aqui um bom... Sim. uma boa porcentagem de impostos. Sim. E isso às vezes acontece... Sim, a mim aconteceu no início, porque lá está a inexperiência, não é? Mas hoje claramente que não, que é essa a minha função e também isso é o que nos traz resultados. Mas é muito isso, ou seja, há mais do que 50% das pessoas que não sabem. E o consultor imobiliário tem que ter esta coragem de olhar a pessoa e dizer, olha, então, para que valores? Não sei. Então, olha, antes de irmos ver casas, vamos ver a sua qualificação financeira, vamos pedir propostas ao banco. Ou seja, há a ideia que isto atrasa o processo da probabilidade de resultado, não é? Porque... Depois é mais rápido para o fecho. Exato. Não façam isso. Exato. De começar um processo de negociação sem ter os documentos do banco fechados. Não se nem foi bem, aquilo é que foi muito rápido. Sim. Terem as coisas, porque demora muito tempo e não vale a pena, vão perder a casa. Sim. E portanto não vale a pena isso acontecer, não é? Não vale mesmo. E o que é mais comum? Muitas pessoas verem muitas casas e não gostar de nenhuma, ou gostarem de 3 e disserem não sei escolher. Se o trabalho do consultor imobiliário for bem feito, a probabilidade é mais de 80% de se fechar casas no primeiro dia de visitas. Porquê? Porque existiu um trabalho grande para trás, onde o que o cliente vai ver, a probabilidade de o satisfazer é grande. Por isso, ou seja, o contrário só acontece quando o trabalho para trás não é feito. Olha, João, e vocês criaram, como eu disse há pouco, um método próprio, digamos assim, ou seja, dão formação aos consultores, ajudam neste processo todo, porque acreditam que através do vosso método conseguem fechar mais rápido. Sim. E este fechar mais rápido, para o lado de quem é consultor, isto significa ganhar uma maior comissão. Queria que explicasse um bocadinho como é que funcionam estas comissões. Porque acho que é um pouco tabu para o consumidor final. Sim. Sabe, quando está a vender uma casa, vai ter que pagar uma comissão. Mas o que é que significa isto das comissões? Ok. E porque é que vocês acham que o vosso, não é método, mas a vossa equipa, faz com que, passados X meses, vocês, consultores, estejam a ganhar 100% da vossa comissão? O consultor imobiliário responsável pela venda da casa
no início, antes da casa entrar no mercado, estabeleceu um contrato com uma determinada comissão. A média no mercado imobiliário em Portugal é de 5% na venda de uma casa. Nós, por exemplo, trabalhávamos sempre acima de 5%, era a nossa escolha, o nosso serviço sentíamos que aportava esse valor, por isso era merecedor também dessa recompensa, mas a média é 5%, aplicado ao vendedor. Depois, como é que isto se distribui no consultor imobiliário? Ou seja, existe o responsável da casa e existe o responsável que está a representar o comprador. Há dois cenários possíveis, pode ser o mesmo consultor imobiliário ou podem ser as duas partes. Se forem duas partes, o consultor imobiliário que está a representar a casa fica com 2,5% e o consultor imobiliário que está a representar o comprador fica com 2,5%. Se for o mesmo, fica com 5%. Depois, como é que é diluído estes 5 ou 2,5% depende do modelo que o consultor imobiliário tiver na sua empresa. A média é de 50% para o consultor e 50% para a empresa, em média. Só esclarecer aqui do lado de quem compra. Por exemplo, eu fui comprar uma casa. Se eu tivesse ligado diretamente para o número de telefone que estava lá da pessoa, do consultor que está a vender a casa, o meu processo, a primeira chamada logo, o meu processo ia ficar logo alocado a esse e ele só ia ganhar os 5%. Se eu ligar ao meu consultor, nesse caso, meus amigos, e aí sim, como foram eles depois a contactar o outro consultor que está a vender, aí começa o processo e há uma justificação para ser repartido. Por isso é que é muito importante, eu aconselho a 100% irem sempre acompanhados e terem uma pessoa que vão ver várias casas, e há todo este processo que eles já vos explicaram, mas é importante o vosso primeiro processo, caso estamos a ver casa e achamos, para facilitar, para ser mais rápido, eu vou ver a casa e depois só se gostar é que vos chamo. Isso não está a ajudar ninguém e estão só a fazer com que os vossos consultores possam começar um processo de... Ele já não vai precisar de mim, ele a qualquer momento vai começar a negociar a própria margem e isto acho que não faz sentido para ninguém e acho que é bom todos termos aqui a transparência do que é que significa isto das margens. Sim, mas isso é mesmo um excelente ponto, porque, ou seja, não é por o cliente pedir ajuda ao seu consultor imobiliário, seja amigo ou não, como no teu caso éramos, mas financeiramente para o cliente é igual. Então, e agora imagina, vamos pôr o caso que acho que deve ser o mais comum, dos 2,5. 2,5 corresponde, vou inventar só para ser mais fácil, 10 mil euros. Sim. Desses 10 mil euros, não vai 100% para o consultor que... Pode ir ou não, a maioria dos casos... O objetivo deles é que esses 10 mil vão diretamente para o consultor. Mas na maioria das empresas, não vamos dizer os nomes, mas vocês conhecem, são muito conhecidas, esses 10 mil chegam e vai para a empresa grande. Sim. Quanto é que desses 10 mil recebe o consultor? Em média, 40%. Esta é a média do mercado, ok? Nós temos casos dos nossos 20 consultores, nós temos casos de consultores que estavam a ganhar 15% desse valor, ok? Até casos que os modelos têm vindo a evoluir e já estavam a ganhar 65%, ok? Mas a média de tudo isto, deste espectro, é 40%. Portanto, estão a perceber a necessidade de vender imensas casas, Sim. se estiver associado a uma dessas empresas, porque depois a comissão, ok, nós achamos, nós como quem está a vender a casa, achamos que estamos a negociar uma grande margem para o consultor, mas depois aquele trabalho todo recebem realmente muito pouco associado àquela casa. Isto é para quem vende. Para quem arrenda é ridículo o trabalho todo para ganhar 100 euros. Sim. 100 euros, é ridículo. Só para dar isso bem claro. No vosso método. Pronto, o nosso método é um método com 3 pilares, ou seja, o nosso método é um método que é próximo, que é único, que é eficaz. Factualmente, nós conseguimos provar que o nosso método trazia 88% de eficácia ao processo. O que é isto? Seja na angariação, seja na venda, 88% do que fazemos dá o resultado. Exemplo, a cada 10 reuniões com proprietários, praticamente 9, nós conseguimos trazer a casa angariada em exclusivo com no mínimo 5% de comissão. Ao mesmo tempo, a cada 10 visitas que nós fazemos com compradores, praticamente 9 nós fechamos negócio. Explicar porque é que nós quisemos chegar aqui, ok? Nós não viemos destes modelos, nós viemos de modelos onde iniciávamos a 40%, por exemplo, só que o que acontece é que tu vais-te apercebendo ao longo do tempo que a maioria do trabalho é teu, ok? Tu é que andas na rua, tu é que te relacionas com as pessoas, tu é que fazes os investimentos, ou seja, as marcas, é a nossa experiência,
queres fazer uma fotografia profissional, tu queres fazer um drone, tu, consultor, é que pagas aquilo. E se não venderes a casa, o teu investimento fica hipotecado. E isto é muito importante, ou seja, um bom consultor imobiliário coloca o seu dinheiro sabendo que pode o perder. Porque decorrendo de 6 meses e não vender a casa, o seu dinheiro, o seu investimento ficou perdido. Pronto. Então nós vínhamos disso, nós ambos depois tivemos sucesso no que estávamos a fazer e percebemos de uma coisa. Nós é que fazemos isto acontecer, ok? E quando nós percebemos isso em 2021, a meio, tivemos essa felicidade desta marca portuguesa já estar atrás de nós, pronto, a querer conversar connosco, e nós fomos experimentar, porque na altura também nos fazia confusão, não é? Como é que um consultor pode ganhar 100% de comissão? A mim não me saía da cabeça há 2 anos. E então nós avançámos. Há um dia que nós estávamos em casa os dois a conversar e olhávamos, em 7 meses de trabalho nós já tínhamos feito 21 ou 22 negócios, quase 100 mil euros de volume de faturação, não era de comissão, antes fosse. Mas e percebemos, fogo, nestes 21, 22 negócios, só havia um negócio que, se nós não tivéssemos na marca, não o tínhamos feito. E tinha sido um arrendamento de uma loja em Moscavide. Nesse dia dissemos, vamos arriscar. Já tinha pedido a Margarida em casamento, tomámos a coragem e percebemos, depois batemos logo o recorde da marca de entrada mais rápida a 100% e tudo, e respondemos a essa resposta, porque, ou seja, tudo está no consultor imobiliário. Quem está na casa do cliente é o consultor imobiliário. Quem passa horas infinitas a falar com o comprador é o consultor imobiliário, ok? Então, no nosso ponto de vista, este modelo faz sentido, que é, a partir de um certo patamar esse do quê? No nosso caso são 25 mil euros, ok? Imagina, uma casa de 200 mil euros, não é? Com 5% de comissão é projetado um volume de negócio de 10 mil euros, ok? 200 mil vezes 5% são 10 mil euros. Estes 10 mil euros depois pode ir para o consultor que tem a casa ou pode ir para o consultor que tem o comprador. Mas vamos imaginar que o mesmo consultor está a representar ambas as partes, ok? No final desta transação ele ficou com 10 mil euros de volume de negócio. O nosso modelo, até aos 25 mil euros de volume de negócio, o consultor ganha 50%. A partir dos 25 mil euros, o consultor passa a ganhar 100% de comissão. E isto é como uma época de futebol, ok? Todos os anos, toda a gente renova, voltamos ao ponto zero, normalmente, e decorre. No nosso caso, só para finalizar, batemos o recorde de entrada mais rápida, na altura foram 3 meses. Este ano voltámos a bater o recorde em 3 semanas, encurtámos. E posso dizer que a nossa vida mudou muito, ok? E a única coisa que mudou foi só uma. Nós passámos a ser mais bem pagos. Ou seja, nós continuamos a fazer exatamente a mesma carga de trabalho, continuamos a servir os mesmos clientes, tudo é igual. A única variável que mudou passou a ser, nós passamos a ser mais bem pagos. Temos uma publicidade que não me estou a pagar para isto. Diz lá o nome da vossa equipa. Pronto, a nossa equipa é de time, é uma equipa que é próxima e muito eficaz. Ganha-se bem nesta profissão. Bem, parece que eu sou vidrada em dinheiro. E sou, porque, quer dizer, eu acho que eu não sou apaixonada por esta, isto para responder, eu não sou apaixonada por esta profissão, eu não escolhi esta profissão porque eu sou completamente apaixonada por ser consultora imobiliária, mas muito também porque aqui é possível, sim, conquistar sonhos e realmente ganhar acima da média, sim. E quais é que são os custos escondidos? Marketing, clientes, isso é um custo escondido que não vem, mas existem muitos. Claro. O gasóleo, Conhecimento de assinaturas, uns direitos de preferência, algumas atualizações de documentos que são necessárias fazer, as advogadas, os FIIs aos advogados também, porque há respostas a certos também tiveram isso no vosso processo, a questão das garantias. Há processos que realmente envolvem mais custos do que outros, mas a estrutura tem que lá estar. E nós, por exemplo, na nossa equipa, temos uma solicitadora para todos os nossos membros, porque acreditamos que as respostas legais são das mais importantes e as que transmitem mais confiança ao cliente comprador e vendedor. todas as pessoas têm um negócio, é muito normal os amigos chegarem e pedirem descontos. Ou neste caso, ajustes de margem mediante. Eu queria saber a tua opinião sobre isto, que é Certo.
O que é que vocês acham sobre isto? Porque os amigos, na minha opinião, deviam ser os primeiros a ajudar, deviam ser os primeiros a ir ter com os amigos a pedir ajuda e a ajudar no negócio deles, e cada vez mais vêm amigos que não vão ter com os profissionais corretos, não vão comprar o mesmo tipo de produto no negócio do amigo. Eu acho que assim é que devia criar-se a comunidade e ajudar-nos uns aos outros, e sei que uma das principais não é dificuldades, mas um dos principais problemas que vocês passam são os poucos amigos que vão ter convosco, não sei se são poucos, mas os amigos que vão ter convosco querem logo negociar aqui a margem que ganha para sustentar a vossa vida. O que me irrita mais do que isso é amigos que estão a comprar casa com outros e depois vêm-nos fazer perguntas a nós. Outra coisa que me disseram logo no início, quando estava na Remax ainda, foi que este negócio não é feito de amigos. E eu rapidamente compreendi, porque eu estava muito focada no meu círculo próximo, não foram amigos, mas foram amigos de amigos, e realmente isso aconteceu-me bastantes vezes. Olha, mas já que tentarem perceber mais do que eu ia ganhar, do que propriamente do que eu estava a fazer ou das vantagens que eu lhe estava a trazer, eu e o João, e tendo esta possibilidade, tendo a nossa empresa agora, não é? Tendo alguma autonomia, de quando é necessário e quando nós podemos viabilizar o processo, ok? Isso é diferente, sermos nós a dizer, olha, para te ajudar, para te viabilizar o processo, nós conseguimos fazer isto desta forma, etc, etc. Ou então se do outro lado nos houver um pedido de ajuda, realmente, como o caso que o João falava há pouco, de uma pessoa que estava num processo judicial e que a coisa não ia ser viável e nós realmente apoiámos de alguma forma. Todos os nossos amigos devem ser os promotores dos nossos negócios. Claro, e um consultor imobiliário amigo ainda vai querer mais, eu falo para mim, que a casa seja vendida a um valor mais alto. Se estou a vender uma casa de um amigo, quem mais do que eu vai querer isso? Sim. Obviamente, eu quero que os meus amigos fiquem satisfeitos. Como ao contrário, se os meus amigos estão a comprar, eu quero ao máximo tentar reduzir o valor, ou que o valor seja o mais justo possível, fazer um estudo de mercado para que eles percebam que estão a comprar bem, para que se sentirem, coisa que muitas vezes não existe se a pessoa não for vossa amiga, se não tiver ali uma emoção no processo. O único ponto que eu quero acrescentar é sim, Rita. É muito curiosa a tua pergunta, mas tu tens que entender que tu tens uma mentalidade rica. O que quer dizer com isto? Porque é assim. Porque na prática, como a Margarida diz, isso não acontece. Mas ideologicamente faz confusão. Como é que não acontece, não é? Mas a questão é mesmo uma questão de psicologia de riqueza ou de pobreza. Porquê? O que nós devemos de fazer é como é que nós podemos ajudar alguém a ter isso. Isso depois chega a nós. Ou seja, se nós procuramos mais abundância financeira, o caminho mais rápido e mais sólido é como é que nós podemos ajudar alguém a ter essa abundância financeira. E uma das práticas é essa. Ou seja, eu posso ajudar o meu amigo a estar melhor. Porque eu vou pagar alguém, então escolho o meu amigo. A questão é que, infelizmente, as pessoas não são assim e é a realidade. A cultura portuguesa não é assim. Imagina, mas isto tu percebes. Se tu fores uma pessoa, nós, por exemplo, nós casámos há pouco tempo, tivemos que contratar, por exemplo, nós tivemos que contratar um conjunto de serviços no nosso casamento que nós tínhamos familiares. E o que é que nós fizemos? Contratámos esses familiares. Completamente. E a primeira coisa, e da parte deles vinha, olha, eu vou fazer aqui não, é que não vais fazer mesmo nada, porque nós detestamos que nos façam isso na nossa profissão. Então a primeira coisa é, nós na nossa vida, todos nós, não é? Temos que ter essa postura. E se nós tivermos essa postura, temos mais tendência depois também a acontecer connosco. Era só isto que eu queria dizer. Ou seja, é um bocado o que tu fizeste, partir de nós, dizer assim, não é só por nós termos uma relação de proximidade que tu vais retirar valor ao teu trabalho. Antes, pelo contrário. Olha, e é impossível falar nesta profissão e não falar no que está acontecendo no mercado. Já estamos ali um bocadinho apertados de tempo e não vou a metade das questões, mas tudo bem. A verdade é que o valor das casas continua a aumentar e o número de casas disponíveis está a conseguir chegar ao mesmo ritmo. Como é que fica o vosso trabalho no meio disto tudo? É assim, para já, a nível prático, a única coisa que nos está a impactar é o tempo de escoamento do produto. Ou seja, nós já andávamos
uma média de 60 dias entre o produto entrar no mercado connosco e ser escoado, e agora já está ali a esvalar para os 90 dias. Há uns tempos, por exemplo, estava a taxa negativa. Uma oportunidade incrível para fazer investimentos, uma coisa... e agora está a 4%. E amanhã vai estar Ou seja, isto vai estar sempre a mexer. Então o que nós dizemos é, tudo o que tu não controlas, esquece isso. Preocupa-te única e exclusivamente em todos os dias em saberes como é que podes servir melhor o teu cliente, que ferramentas é que podes colocar em mais serviço. Preocupa-te só com isto. Porque há uma coisa que nós sabemos: se o consultor imobiliário tiver a dar mais serviço, a conseguir compreender melhor o cliente, seja qual for o mercado e as alterações económicas que existir, o consultor vai sempre progredir, vai vender mais, vai... Basta pensar no confinamento. No confinamento podemos ver isso. Eu tive 3 negócios a cair exatamente assim que começou o confinamento, porque o mercado ia baixar depois, ia baixar, e pelo contrário, a mesma casa, na mesma localização e etc., aumentou cerca de 30 mil euros. Portanto, a pessoa não comprou e depois, mais tarde, veio comprar a casa mais cara. Portanto, é um bocadinho o que nós dizemos. E outra coisa que acontece muito é que neste tipo de mercado, quando aparentemente está mais difícil, os melhores consultores destacam-se. Portanto, acaba por haver uma afunilação a nível de consultores imobiliários. Somos muitos, é a realidade. Alguns com mais formação, alguns com mais foco, pronto, muito diferentes. E acabam por se destacar os que têm mais serviço. E eu acho que isto até é uma coisa boa. Portanto, é uma oportunidade para os consultores imobiliários melhorarem o serviço deles. Olha, conta-me uma história engraçada. Em 2021, eu e o João, sem filhos, portanto, queríamos era trabalhar. Queríamos pagar o nosso casamento, a nossa lua de mel nas Maldivas. Tínhamos um objetivo muito concreto. E então, nós éramos aqueles consultores que não se inibiam de fechar o negócio às 9 às 10 da noite, porque o importante, porque o que é hoje não é amanhã. Portanto, amanhã o cliente pode mudar de ideias. É a realidade. Ou amanhã o outro cliente pode ver uma casa melhor. Portanto, o negócio tem que ser fechado hoje. A decisão foi hoje, portanto, é o que tu dizes, somos disponíveis. E então, ainda éramos mais nessa altura, porque realmente não havia filhos, jantar para fazer, etc. E contam-se pelos dedos as vezes que jantámos juntos. Jantámos mais vezes, era isso que eu ia contar, com clientes. Porque como íamos fechar negócios às 9 da noite ou às 10 da noite, lá estava o cliente com a sua sopinha, neste caso lembro-me da Dona Celeste, e nós ali sentados a fazer contas para se fechar o negócio. E houve um dia que eu estava tão cansada e que ela reparou, que ela disse: venha-se sentar aqui neste sofá que é espetacular, que é o meu sofá, e era um sofá espetacular. E depois ela ainda carregou lá num botão e o sofá, e eu fiquei ali deitada. Portanto, eu nem estava a acreditar que eu estava na casa da minha cliente, o João à mesa com eles, e eu deitada num sofá, pá. E isto acho que é uma história muito engraçada e que retrata os furacões que estávamos a ser naquele ano, porque estávamos completamente focados. Há pouco tempo o João sofreu aqui uma perseguição de um cliente, não é? Porque as coisas não... O cliente estava a ser acompanhado pela parte compradora, não pelo João. O João era o vendedor, neste caso, e nem sempre as coisas pelo outro lado são bem explicadas, não é? Depende do consultor, depende de como o consultor percebe as coisas. Isso aconteceu e, às tantas, o João recebe uma chamada de pedirem para ele ir vender uma casa num determinado sítio, e por trás de uma árvore sai uma pessoa que, pronto, que é melhor não contar o que sucedeu a seguir. Então, João, fala-me um bocadinho sobre, já falámos ao longo deste podcast todo, mas focando aqui um bocadinho nas competências soft skills, o que é que tu achas que é realmente importante uma pessoa ter ou ir desenvolver para se tornar um bom consultor? Inteligência emocional é fundamental. Okay? O que é inteligência emocional? Empatia, reconhecer no outro algo que pode ser em nós, este efeito de espelho, competências de audição, muito importante. Fala-se muito que o consultor imobiliário quase que, lá está, vendedor, tem que ser o melhor orador, tem que ser tudo isto. Não. O consultor imobiliário tem que ser o melhor ouvinte. E esta é que é a diferença dos bons vendedores. Isto também é transversal em todos os ramos.
ganha aquele que sabe melhor ouvir. Formações concretas, coaching, PNL, inteligência emocional. Vamos aqui dividir o que é que cada uma traz. A inteligência emocional é reconhecer no outro, esta audição, este fazer, colocar-nos no lugar do outro. Coaching é tudo sobre perguntas, é a arte de fazer pergunta. Às vezes, coaching é sobre a ação, mas o processo que leva a essa ação é fazer perguntas ao outro. E depois PNL, claro, porque tem que existir uma capacidade de influência e persuasão, óbvio que sim, porque é isso, ou seja, ninguém quer ver uma casa, ninguém quer ser conduzido numa casa e onde o consultor imobiliário não acarreta uma boa experiência. É levar a psicologia do cliente a bons estados emocionais felizes e dar-lhe espaço para ele depois na casa sentir se vai sentir isso. Mas somos nós que temos que ser esse veículo a projetar, não é, na mente do cliente. Então eu diria isso, ou seja, escutar, saber ouvir, saber fazer perguntas e influenciar e persuadir. O que é que te deixa mais feliz neste trabalho? A liberdade. E tu, Margarida? Olha, é igual, a liberdade. A liberdade de escolher. Eu nunca pensei em não trabalhar. Isto não tem nada a ver com não trabalhar. Isto tem a ver com a liberdade de escolher. E não ter chefias. Portanto, o único chefe é o João. Não é bem chefe. É sócio. Sim, é sócio. Partilhamos ideias mais do que dar ordens. Portanto, é isso. E não ter chefias. Pá. Se tiveres que dar um conselho a alguém que amanhã vai mostrar a sua primeira casa... Se for mostrar com um colega, deixar o colega falar. Ou seja, se a casa não for dele, deixar o colega apresentar a casa, deixar o colega falar e, se revir valor, aprender muito com esse mesmo colega. Era isso que eu fazia quando mostrei a minha primeira casa. E de seguida, pedir feedback ao seu cliente, não se esquecer da ficha de visita, apontar o feedback, que é muito, muito importante. Às vezes relativizamos, mas é daí que, e de saber ouvir, como o João disse, e é isso que eu aconselho a fazer, é ouvir muito bem o cliente antes de dizer absolutamente qualquer coisa. Um conselho para quem vai amanhã visitar a sua primeira casa para comprar? Antes de visitar, diria mesmo para consultarem um intermediário financeiro e saberem exatamente aquilo que podem comprar para não ficarem decepcionados ou até para poderem ficar contentes por poderem ir um bocadinho mais além, isso sim. E depois, quando estão dentro da casa, para sentirem, portanto, entrarem, lembrem-me de vocês, entrarem e sentirem a vibe, não deixarem-se guiar por, às vezes, aspectos menos relevantes, que facilmente são alterados, mas sentirem-se se veriam viver naquela casa, acho que é das coisas mais relevantes. Um conselho profissional que tu queres deixar? Não venhas numa ótica de curto prazo. Vem numa ótica de médio e longo prazo. Porque ser consultor imobiliário, há muitas coisas que só vêm com o tempo. E se quiseres pagar o tempo, é uma carreira incrível. Se quiseres vir só aqui dar um sprint, não venhas, vais-te enganar. Última questão, vão os dois responder. Apenas uma palavra. Se tivessem de escolher uma coisa que esta profissão vos ensinou mais, o que é que foi? A mim trouxe o amor. E esse é o meu combustível. Olha, a mim trouxe independência. Por independência, acho que é perfeito. Obrigada, espero que tenha desmistificado um bocadinho. E eu esqueço-me sempre, já sabem no fim, que devia ter sido no início. Sigam-nos pelo Instagram, YouTube, gosto, sininho, dessas coisas todas. Sou uma péssima podcaster. E até para a semana. Obrigada. Obrigado, Rita. Obrigada.